Domingos Brazão arquitetou o homicídio contra a vereadora Marielle Franco e, visando se manter impune, esquematizou a difusão de notícias falsas sobre os responsáveis pelo homicídio. Fazia parte da estratégia que alguém prestasse falso testemunho sobre a autoria dos crimes e a farsa, chegasse à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, onde ele tinha muita influência, tá? Material publicado aqui no UOL, assinado pelo Flávio Costa. Isso aqui em 2019. Inclusive, depois, a própria Raquel Dodge, né, ex-procuradora-geral da República, disse que ficou meio frustrada, né, por não ter conseguido solucionar o caso Marielle Franco, porque ela disse que esse caso já era para ter sido federalizado. Aparentemente ela teria encontrado algum tipo de irregularidade, é o que dá a entender aqui, na questão que envolve ali as autoridades do Rio de Janeiro. E para entender ali a conexão das falas dela com a do Domingos Brazão, tá aqui, tá? No envolvimento desse caso, eu vou ler uma matéria que vai mostrar isso para vocês aqui agora. O Domingos Brazão tinha um policial federal aposentado ligado ao seu gabinete no Tribunal de Contas do Estado. Ele teria supostamente sido mentor do pedido da morte da Marielle Franco, tá? Para o Cristiano Girão, que era uma figura ali ligada aos negócios na Gardenia Azul, Amanda ali do Cristiano Girão, tá? E que se teria procurado ali, por exemplo, algumas figuras, entre essas figuras, o Lessa, para poder executar a Marielle Franco. E aqui que se conecta, por exemplo, Rony Lessa, aqui são figuras apontadas como membros de alguma maneira, ou do escritório do crime, ou das milícias do Rio de Janeiro, tá? Algumas dessas figuras já morreram, inclusive aqui a gente até traz, ó. Algumas estão presas, como é o caso do Cristiano Girão. Outras, como o Robocop, Adriano da Nóbrega, Batoré, que era braço direito do Adriano da Nóbrega, João André, Orelha, que foi homenageado por Flávio Bolsonaro, o Ronald foi homenageado por Flávio Bolsonaro, Adriano da Nóbrega homenageado por Flávio Bolsonaro. Esses estão mortos, além do Macalé, que foi morto em 2021, se não me falha a memória. O Suel, o Elcio Queiroz, o Lessa, o Maurição, o Cristiano Girão, o Med, o Tonhão estão presos, tá? Estão presos. E depois aqui, se vocês quiserem ter a ligação do Wilson Witzel com o suposto escritório do crime, assista aí depois o vídeo que eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo, que vocês vão entender ponto a ponto. Mas o que é que acontece aqui para a gente culminar toda esta situação, tá? Na estratégia do Domingos Brazão, segundo o Ministério Público, ele seria ali o mentor da morte da Marielle Franco e teria convidado ali o Cristiano Girão para executar a contratação dos criminosos, supostamente. Para que não tivesse a ligação feita a ele, o que foi que ele fez? Ele arquitetou, junto com delegados próximos a ele, supostamente, algum tipo de plantação de provas para que ele fosse desligado da acusação, por exemplo, do crime contra a Marielle Franco. E a gente vai ver que o trabalho aqui que o delegado Almada fez, a gente vai ver já aqui, o Andrei Almada, mostra, o Andrei Almada não, perdão, o delegado Almada vai mostrar claramente aqui como é que foi fácil descobrir essa armação. Primeiro que já se sabe que o Gilberto da Costa era um funcionário da Polícia Federal aposentado que trabalhou no gabinete Domingos Brazão e que ele teria sido responsável pela falsa denúncia contra a figura ali do André Siciliano, que o André Siciliano supostamente teria sido o mandante do crime da morte da Marielle Franco. Foi convidado ali um policial chamado Ferreirinha para acusar André Siciliano e Orlando do Curicica, né, que também era um miliciano ali do Rio de Janeiro, que tinha interesses antagônicos ali a essas figuras ligadas ao clã Brazão. Prontamente esse papo caiu, mas teve envolvimento, de acordo com a delação, tá? Com pesquisas da Polícia Civil, com materiais coletados pela Polícia Federal, pelo próprio Ministério Público, que o Domingos Brazão tentou utilizar alguns delegados que ele tinha conexão para poder conectar provas falsas a outros nomes para que tirassem ele do alvo que era ali o caso Marielle Franco, ou seja, tudo arquitetado ali na cabeça dele com o plano perfeito. O grande problema, tá, é que além de já desde 2019, o Ministério Público Federal, através da Procuradoria-Geral da República, já tem o Domingos Brazão como um mandante. Isso aqui é um fato que eu vou trazer importante agora também recentemente. Muita gente estava divulgando que o Rony Lessa poderia desistir da delação, porque foi divulgado agora que a delação do Rony Lessa apontou o nome X e nome Y e que ele pode desistir da delação. Só para quem não lembra, tá? O Domingos Brazão voltou a ser investigado ali pelo Ministério Público em outubro do ano passado. A gente está em janeiro, indo para fevereiro. O que isto quer dizer? O Rony Lessa prestou o depoimento dele ali, fez a delação
E aí a polícia foi buscar, junto com as autoridades estaduais, entre elas o Ministério Público, conexão com o que o Rony Lessa estava falando. Por isso que os autos envolvendo ali o Domingos Brazão voltaram a ser consultados. Deixa eu só dar o crédito aqui ao material, que é o Carlos Sartori, o Lucas Ferraz. Então, se teve aqui de novo a conexão destes materiais, tá certo? Só para que vocês possam entender o ponto que eu quero chegar. E o Globo soltou uma matéria também no ano passado, que eu separei aqui para vocês, trazendo em outubro também, tá? A ligação do Domingos Brazão com o caso Marielle. Caso Marielle, material publicado pela Vera Araújo. Saiba o que há sobre Brazão na investigação. Documentos apreendidos pela Polícia Federal apontam indícios de ligação da família de Domingos Brazão com o responsável por vazamento da operação em 2019 contra executores da vereadora. E aí segue aqui o material. Uma das principais linhas de investigação seguida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Rio para se chegar ao mandante de execução da vereadora Marielle Franco e do seu motorista, tá? Vem se fortalecendo a cada passo que a polícia dá. Documentos apreendidos no apartamento de Jomar Duarte Bittencourt Júnior, o Jomazinho, em 24 de julho, revelam vínculos dele com a família do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão. Jomazinho é apontado como um dos responsáveis pelo vazamento de informação sobre uma operação em 2019 contra os envolvidos no caso, e em julho deste ano a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão em seu apartamento, tá? Este aqui é o Jomazinho com a irmã do Domingos Brazão. Aqui embaixo é um dos irmãos do Domingos Brazão, Chiquinho Brazão, e aqui do lado é o outro irmão do Domingos Brazão, o Pedro Brazão. Jomazinho, só para a gente poder ver o material aqui junto, Jomazinho, por exemplo, Jomazinho aparece, por exemplo, numa foto com Lúcia Brazão, irmã do conselheiro, na Câmara de Vereadores. No rodapé da fotografia há ainda os retratos dos outros irmãos, Chiquinho Brazão e Pedro Brazão, com a data de 2 de agosto do ano passado, no caso de 2022, quando ambos foram agraciados com a medalha Pedro Ernesto, a maior comenda da casa, da Câmara dos Vereadores. À época, eles eram deputado federal e estadual, respectivamente. No dia da solenidade, Domingos e Jomazinho estavam presentes. A busca e apreensão no apartamento de Jomazinho, na Barra da Tijuca, foi autorizada pelo juiz da 4ª Vara Criminal, Gustavo Calil, onde tramita o caso Marielle e Anderson, por ele ser citado na delação premiada do ex-PM Elcio de Queiroz. O delator confessou que o seu motorista da emboscada a parlamentar e ao motorista dela, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. Segundo o colaborador, Jomazinho foi um dos responsáveis por vazar informações sobre a Operação Lume, cujo objetivo era justamente o de prender executores do duplo homicídio. Desconfiados do vazamento na época, o Ministério Público e a Polícia Civil anteciparam a ação que culminou com as prisões de Lessa e Elcio. Inclusive, o delegado do caso, da Marielle Franco, ele participa do podcast do Vilela alguns meses atrás. Eu até esqueci o nome dele agora, acho que é Gineton alguma coisa, eu não me lembro sobre o nome dele, mas é o Dr. Gineton alguma coisa. Ele participa do podcast Inteligência Limitada do Vilela e lá ele conta detalhes ali que eles desconfiaram dessa questão do vazamento e anteciparam a operação porque ele começou a perceber o risco que poderia ter do Rony Lessa e outras pessoas se evadirem. E segundo a investigação da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado, o GAEC, do Ministério Público do Rio de Janeiro, em 11 de março de 2019, portanto, véspera do dia marcado para a prisão do também ex-policial militar Rony Lessa, Jomazinho mandou uma mensagem sobre a operação para o sargento da PM, Maurício da Conceição dos Santos Júnior, o Mauricinho. O destinatário final do alerta era Lessa. O ex-policial sempre considerou Mauricinho seu sobrinho. De acordo com as análises de dados telemáticos dos celulares e computadores dos envolvidos, os agentes e promotores descobriram a troca de mensagens entre eles pelo WhatsApp e Jomazinho diz: "Recebi um informe agora que vai ter Operação Marielle amanhã." O PM responde: "Putz, vou tentar chamar ele aqui." Poucos minutos depois, Mauricinho questiona uma terceira pessoa, o que seria ali em tese o ex-bombeiro, né, que foi preso também ano passado, o Suel, que era o Maxwell Correia, o Suel. Preso no fim do mês passado, também acusaram da participação da morte da parlamentar. Já falou? Perguntou ali, né, a conversa entre os dois. E recebe a confirmação seguida da mensagem: "Doido para isso acabar logo." Jomazinho demonstra preocupação e comenta: "Pelo que me falaram, vão até prender o Brazão." As buscas e apreensões na casa de Jomazinho e Mauricinho ocorreram em 24 de julho, na mesma data em que Suel foi preso. Acusaram de ter picotado o cobalto usado na emboscada da vítima
tanto a Marielle quanto o Anderson, né? E aí a gente vai ver aqui, ó, um ponto importante, só pra gente não ficar lendo tudo isso aqui que não é o caso, tá? Aqui abaixo tem um ponto importante que o Domingos Brazão supostamente teria tentado, né, forjar, como eu já trouxe para vocês aqui, as supostas conexões entre o André Siciliano, o Marcelo Siciliano, não André Siciliano, perdão, o André Siciliano é o do PT, se não me falha a memória, né? É o Marcelo Siciliano, entre ele e supostamente outra figura, Orlando Curicica, como sendo supostamente os mandantes do crime da Marielle Franco.